Oh, maravilhoso é o nome de Jesus. Aleluia. Sente, querido. Sente, amém. Boa noite, Pai do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Que maravilhoso. Obrigado, equipe ungida. Louvado seja Deus pela vida de vocês, queridos. Abra aí a sua Bíblia rapidamente na primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 1. Obrigado, irmã. Capítulo 1, versículo 18. Rapidamente, não quero perder tempo, a palavra de Deus rapidamente. Depois nós vamos tomar ceia. E eu tenho certeza que essa noite o Senhor ainda tem muito mais para liberar sobre a tua vida. Amém? Eu creio. Você crê, queridos? Eu creio. O poder de Deus está aqui. E o poder de Deus, ele está para curar, para libertar. O poder de Deus, ele está para salvar. E aonde o poder de Deus está, algo vai sempre acontecer. Amém? Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios diz assim, capítulo 1, versículo 18. Vou ler na NVI, Nova Versão Internacional, diz assim: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Aleluia! Pois a mensagem da cruz, diz o apóstolo Paulo, é a loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais e milagres, e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, diz o apóstolo Paulo, pregamos a Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Olha que tremendo, queridos. Eu gostaria de, nessa noite, rapidamente falar sobre o poder da mensagem da cruz. E a mensagem da cruz é algo extraordinário. Hoje de manhã nós já se alegramos demasiadamente no que é essa mensagem da cruz. Essa loucura para nós que cremos. Essa loucura para o mundo. Porque o mundo não consegue entender o porquê que os cristãos são tão aleluiados, são tão doidos, vive essa vida diferenciada, vive essa vida, para alguns, achando que é uma vida sofrida, mas é porque não conhecem o poder de Deus. Não conhecem o que é uma pessoa que já foi presa pelo pecado, pelo engano, e quando encontra o poder da mensagem de Cristo, o poder que liberta, que transforma, eles ficam pensando, mas esse aí não pode dar certo. Mas essa é a loucura da pregação do Evangelho. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 10, no versículo 13, ele fala, porque uma das coisas que me chama a atenção aqui, quando o apóstolo Paulo fala em Coríntios que a mensagem da cruz, ela é o poder de Deus. E eu cedo até brinquei, porque a cruz, muitas vezes a gente, no passado, nós quando era gentios, a gente falava que o diabo foge de medo da cruz, e a gente
quando era piazada, usava aquelas cruzes grandes, brincava, fazia cruz e fazia aquelas doideiras, né? E eu acredito que alguém já passou por isso, mas a mensagem da cruz é o conhecimento da palavra. Paulo fala, né, que nós precisamos conhecer, né, a mensagem da cruz, que não é só nós achar que a cruz salva. É a mensagem. E Jesus falou, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E Paulo fala aqui, aos Romanos, capítulo 10, versículo 13, ele diz, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É necessário que nós invoque o nome do Senhor. Que para nós ser salvos, nós temos que invocar. E ele diz, como, pois, no versículo 14, invocarão aquele em quem não creram. E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois Isaías diz, Senhor, quem creu em nossa mensagem? E consequentemente a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem ouvida mediante a palavra de Cristo. Interessante que aqui Paulo cita Isaías, eu gostaria que nós fôssemos para lá, para o capítulo 53 de Isaías, onde esse profeta messiânico que apontou tanto para Cristo, falou tanto da mensagem que estava para ser liberada sobre nós e que Paulo aqui retrata, diz capítulo 53, versículo 4, diz, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Amém? Contudo, nós o considerávamos castigados por Deus atingido e afligido, mas ele foi transpassado por causa da nossa transgressão. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Queridos, essa atitude do Senhor Jesus Cristo, ela é algo que, quando nós olhamos para essa mensagem que Jesus comunica para nós, da obediência, da humildade, da determinação, como ele aceita o propósito de Deus, ela precisa comunicar algo para nós. E nessa noite eu queria falar um pouco, rapidamente, porque uma das coisas que o poder da palavra fala é que Cristo, Ele é o nosso libertador. Paulo diz em em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 2, ele diz, pois eu decidi nada saber entre vocês, exceto a Jesus Cristo e este crucificado. A mensagem central da cruz, do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, é a sua palavra. E nós
não podemos ficar achando que a mensagem do Evangelho é uma cruz pregada. Estou doido para fazer uma cruz aqui. Eu já desafiei vários dos meus discípulos para nós ter uma cruz aqui na igreja. Temos as madeiras, né? Está faltando só o cordeiro, né? Para fazer esse sacrifício, fazer para nós essa cruz. Mas eu creio, queridos, que nós não precisamos pensar que é uma cruz de madeira que salva. Mas nós temos que entender que é o propósito de Cristo. É a maneira da obediência que vai levar nós à salvação. Jesus Cristo, ele foi obediente até a morte. A Bíblia diz que ele, como uma ovelha, ele foi ao matadouro, né? Como uma ovelha muda, ele não abriu a boca. Rapidamente nós, quando vem alguma dificuldade, murmuramos, reclamamos, esbravejamos, não aceitamos a proposta, às vezes, de Cristo. E o Cris, agora, na hora do louvor, estava profetizando um tempo para nós, que eu creio que é agora, queridos, para a igreja. Há um tempo para a igreja entender que nós estamos tendo uma grande oportunidade de pregar a mensagem da cruz. Mas nós não queremos, parece, nos submeter àquilo que é a vontade de Deus. Queridos, a pior coisa é nós ir contra a vontade de Deus. Contra aquilo que Deus tem preparado para nós. E às vezes nós reclamamos e achamos, mas Deus não pode estar querendo isso de mim. Queridos, às vezes a gente não entende como o Senhor quer trabalhar. E dessa forma, às vezes, nós deixamos de nos tornar obedientes. E a Bíblia diz que ele foi esmagado por causa dos nossos pecados. Jesus, ele sofreu, ele foi transpassado, ele foi moído, ele foi afligido por Deus. A Bíblia diz que foi do agrado de Deus levar o Filho à cruz. Jesus podia ter se negado, mas ele entendeu o propósito que ele vinha para na cruz substituir, pagar o preço dos nossos pecados. Eu creio, queridos, que quando nós entender isso, nós vamos entender, e a pregação que aqui diz no livro de Isaías, que quem creu em nossa mensagem, e a quem foi revelado o braço do Senhor, nós, queridos, foi para nós que foi revelado. Jesus Cristo, ele substituiu o nosso lugar da cruz, porque nós estávamos, queridos, como preparado como uma ovelha para nós ir para o matador. Mas Cristo assumiu o nosso lugar ali na cruz. E o castigo que nos trouxe a paz foi lançado sobre ele. Por isso, queridos, é interessante nós entender que nós temos, depois dessa atitude de Jesus na cruz, nós temos muitos benefícios. E hoje cedo eu falei de alguns, talvez eu não consiga falar de todos agora à noite, mas Colossenses capítulo 2, versículo 13 a 15, eu vou pedir para nossa equipe passando aqui, para nós ir mais rápido, que diz: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças que nos era contrária. E ele removeu, olha só, e ele removeu pregando na cruz. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando, né, sobre eles na cruz.
Olha que essa atitude trouxe um triunfo para nós também. Porque através dessa atitude, Jesus Cristo perdoa os nossos pecados. Isaías 59, 2, eu falei hoje cedo, diz que os nossos pecados, eles faziam separação entre nós e Deus, para que Deus não pudesse nos ouvir. Quando nós reconhecemos o sacrifício de Jesus, entregamos a nossa vida para Jesus, os nossos pecados são perdoados, e acaba essa barreira, acaba esse muro que impedia que nós fossem ouvidos, que as nossas orações fossem ouvidas. Para isso, queridos, nós temos que tomar uma decisão. Para isso nós temos que começar a viver uma vida nova. Para isso nós temos que entender a mensagem da cruz. E a mensagem da cruz é o arrependimento. Eu vivia de uma forma errada e eu me arrependo, eu começo a viver uma vida nova. Ele nos libertou do pecado. Colossenses 1, 19 e 20, também fala dessa atitude, que pois foi do agrado de Deus, que nele habitasse toda a plenitude, todo o conhecimento, toda a verdade, e por meio dele nos reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, e estabelecendo a paz. Veja que diz que o castigo, que estava sobre nós foi lançado sobre ele, e veio sobre nós a paz, e pelo seu sangue derramado na cruz. Pela atitude de Jesus na cruz, nós recebemos a paz, nós recebemos a vida nova, nós recebemos uma nova criatura, nós recebemos um novo coração, se poderíamos dizer. Na cruz foi cancelado os nossos pecados. Veja que Isaías 53, ele está falando dessa mensagem que Jesus faz, dessa atitude que Jesus toma, de ir para a cruz, de se entrepor entre nós, e aquela dívida que nós tínhamos. Veja, querido, nós tínhamos uma dívida impagável. A vida que nós vivíamos uma vida que ninguém podia perdoar os nossos pecados, ninguém podia pagar a nossa dívida. Era uma promissória muito grande. Não era uma promissória pequena, não era uma conta de cartão, como eu falei hoje cedo. Não era uma parcela, era algo impagável. E ele pagou com o seu sacrifício, com a sua atitude na cruz. Veja que quando nós começamos a receber os benefícios, o primeiro é o perdão, o segundo é cura. Que diz que ele levou as nossas enfermidades. Eu queria abrir Mateus 18, Mateus 8, 16 a 17. Mateus 8, 16 a 17. Que diz que ao anoitecer foram trazidos a ele, a Jesus, muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra, e curou todos os doentes. E assim se cumpriu, olha só, o que fora dito pelo profeta Isaías, que ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Veja, que é tão interessante, que quando Jesus vem, ele vem para fazer uma obra completa na nossa vida. Pedro, capítulo 1, capítulo 1, capítulo 2, versículo 24. 1 Pedro 2, 24, fala também da atitude de Jesus, do perdão dos nossos pecados. Que diz, pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai, e a sua flor seca, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que foi anunciada a vocês.
1 Pedro, eu acho que você, 2:24, não é? 1 Pedro 2:24. Portanto, 2:24. Ele mesmo, aqui, queridos, obrigado. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados, olha só. E sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. E por suas feridas nós fomos curados. Aleluia. Que maravilhoso. Porque, queridos, essa questão de nós viver uma vida nova, quando nós entendemos o sacrifício de Jesus, nós vivemos livre do pecado, nós vivemos livre das enfermidades, nós vivemos livre do castigo que estava sobre as nossas vidas. 1 João 3:8 também fala da importância de nós se ver livre disso aí. Diz, aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. E para isso o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Olha que tremendo, queridos, né? Nós poder viver essa vida. E outra coisa que eu acho que nós poderíamos ler ainda, mais 2 versículos que eu acho muito interessante, que é Gálatas 3, 13 e 14. Acho que eu não li esses versículos hoje cedo. Cristo nos redimiu da maldição, olha só, da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, né? É interessante, ainda quero ler esse outro versículo aqui, em Colossenses 2:15, né? 2:15, que nós já lemos ele, mas olha só. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Jesus, ele fez algo, querido, tão completo, tão perfeito, que nós ganhamos uma nova vida, nós ganhamos benefícios em todas as áreas da nossa vida. Na questão que eu creio que às vezes a gente fica, e até o irmão Ezequias falou aqui, a gente fica tímido, mas eu não lembro agora se é Efésios 1:3, que ele fala que Jesus Cristo, ele nos enriqueceu com todas as sortes de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ele nos enriqueceu também nas áreas da nossa vida financeira, e às vezes isso seria um assunto para nós tratar noutra hora, né? Isso não é o caso agora, eu estou falando da mensagem da cruz, mas a mensagem da cruz, ela mexe em todas as áreas da nossa vida, né? Certamente que nas finanças aqui, estou só fazendo uma pequena resenha, porque a gente precisa entender mais profundo essa questão das riquezas insondáveis que a gente recebe em Cristo Jesus. Quando o homem entende isso, ele vive uma vida vitoriosa, ele vive em vitória. E eu e a minha esposa estava falando sobre isso ontem ali em casa, né, com um casal, com um amigo nosso, da importância da riqueza, da gente viver na obediência, e uma obediência, queridos, total. O problema é que nós, quando somos chamados para viver uma nova vida, nós começamos a ser questionador, argumentador, nós começamos a murmurar às vezes quando as primeiras coisas acontecem para nós. Geralmente, queridos, nós já encontramos um muro, uma barreira, e acabamos às vezes não chegando a alcançar a bênção de Deus, aquilo que Ele já nos deu, aquilo que já é nosso. Às vezes nós não pegamos por causa das nossas ações, porque tudo que nós precisamos já está feito. Tudo que eu e você precisamos, Cristo já fez tudo na sua atitude no madeiro. Por isso, queridos, que a cruz, ela é sacrifício, mas a cruz é benefício para mim. A cruz é vida nova para nós.
A cruz traz um tempo novo, um tempo de alegria, de refrigério para a igreja. Mas a cruz também traz para nós responsabilidade. Que é a terceira parte aqui eu quero fechar. Que eu quero ter um tempo para nós orar nessa noite. Para nós celebrar essa noite onde nós vamos participar da ceia. E quando nós estamos entendendo isso que a gente vai fazer aqui, em memória do Senhor, a Santa Ceia, ela tem tudo a ver com a cruz. E uma das coisas interessantes das nossas responsabilidades, né? Gálatas 2, 20 e 21. Gálatas 2, 20 e 21. Olha só. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. É interessante que Paulo fala, né, que ele já não vivia mais. Né? E é interessante que a gente não quer, às vezes, deixar de viver a nossa vida. A gente quer vir para Cristo, quer os benefícios, né? Quer todas as coisas, mas a gente não quer a responsabilidade. Né? E Paulo fala que nós precisamos entender de uma forma maior. João, no capítulo 3, eu gostaria de ler esse versículo, no 3, 14, 15 e 16, que diz que da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Uma das coisas que nós precisamos é entender que as nossas responsabilidades, elas também, se nós não fizermos, elas podem trazer juízo sobre nós. Quando a serpente foi levantada no deserto por Moisés, a serpente de bronze, e eu estava meditando sobre isso, ela era a serpente de bronze porque o bronze representa o juízo de Deus. Ela representa um juízo. E Deus estava trazendo um juízo ali sobre o povo de Israel, por causa da sua desobediência. Porque eles tinham sido chamados para viver uma vida e eles estavam querendo viver outra. Eles tinham chamado para obedecer e eles estavam desobedecendo. Muitas vezes esses somos nós. Não entendemos o quanto Deus amou. Não entendemos o quanto isso foi duro para Deus. Entregar o seu Filho na cruz. Para nos amar dessa maneira. Eu estava lendo um livro do Bob Sorge. Eu gostaria até de estimular os irmãos a comprar esse livro, A Cruz de Cristo. E o Bob Sorge fala das dimensões da cruz. Eu não vou poder falar aqui que eu não tenho tempo. Né? Das 4 dimensões da cruz. E eu achei maravilhoso aquela ilustração. Porque nós não temos condições de compreender nem a altura, nem a largura, nem a profundidade. Paulo diz, né? Isso. Mas como ele explicou nas medidas da cruz, nos pregos cravados. E eu fiquei pensando, meu Deus, como a gente é. Como a gente não celebra. Né? E hoje cedo eu quero citar aqui essa frase do pastor Carlito Paz, que ele diz que quando nós recebemos, ele diz que nós precisamos celebrar e também compartilhar. E a nossa responsabilidade de compartilhar o que Jesus fez com nós. É a nossa responsabilidade de nós compartilhar
o Evangelho, compartilhar a mensagem da cruz, viver a mensagem da cruz, andar numa nova dimensão, entender algo extraordinário, que na cruz nós precisamos entender a nossa identidade, a nossa identificação, que nós somos filhos, né? E a nossa apropriação também, nós nos apropriar disso, né? E nós confessar isso. Nós temos dificuldade às vezes de testemunhar. Sexta-feira eu estava aqui falando um pouco no nosso culto Noite de Glória e comecei a falar um monte de coisa, depois fiquei pensando, será que eu não sou muito bocudo, Deus? Aí de madrugada fui orar, Deus falou para mim, é isso que eu quero, filho, que tu conte. Inclusive nós temos chamando os nossos discípulos nos GCs, para quem tiver um testemunho, procurar o pastor Leandro, a pastora Cíntia, que eles estão pegando testemunhos, mas fale com os seus líderes de setores, fale com os seus líderes de GC, conte o que Deus está fazendo na sua vida. Não tenha vergonha, faz 20 anos que eu conto. Às vezes eu penso, puxa vida, acho que eu vou parar. Eu sei que às vezes os irmãos olham com os olhos desse tamanho para mim, mas esses dias nós estávamos no discipulado, eu e a Marli, e o pastor Haroldo e a pastora Alene sapecaram nós com isso aí. Eles falaram, vocês precisam contar o testemunho de vocês junto. Você precisa contar, Marli, com quem que você viveu, diz o pastor Haroldo. E você precisa contar, Elton, de onde que Deus te tirou. Eu pensei, puxa vida, eu não posso parar então, eu tenho que continuar testemunhando, né? Então a gente precisa, queridos, ter essa identidade de filho, nos apropriar disso, né? E viver uma vida de confissão. Amém, queridos? Eu quero convidar nossa equipe que vai servir as mesas, né, para nós passar pelo nosso momento de ceia, que Paulo diz que era para nós fazer tudo isso em memória dele. E veja que aqui nós estamos falando, a mensagem da cruz também é algo que nós precisamos fazer tudo isso em memória de Jesus, em memória do sacrifício, em memória da obra que Ele fez por você e por mim.